Olá a todos! Este vídeo é produto de explicações dadas durante aulas nos simuladores PET Colorado e Tinkercad. Além disso, entendemos melhor a eletricidade, a partir do vídeo Viagem pela Eletricidade. Tudo isso, para realizar práticas que tragam conhecimento do porquê aquilo acontece e como acontece. Não apenas copiar por copiar. Evidente que não nos aprofundaremos em questões que estão mais vinculadas à disciplina ciências, mesmo e apesar das tecnologias digitais estarem diretamente relacionadas aos seus conceitos. Iniciando pelo conceito de átomos para depois entendermos a relação com a eletricidade. Os átomos são as partículas constituintes da matéria, então tudo aquilo que possui massa e volume tem átomos. São partículas invisíveis a olho nu, ou seja, não conseguimos enxergar. O átomo é formado por pequenas partículas, também chamadas de partículas subatômicas. São elas, elétrons, prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons estão localizados no núcleo, ou seja, no centro do átomo, enquanto os elétrons orbitam ao seu redor. Prótons e elétrons possuem carga elétrica. Ora, se prótons e elétrons possuem carga elétrica e os átomos formam tudo o que vemos e algumas coisas que não vemos, por que não tomamos choque ao tocar numa mesa, por exemplo? Ocorre que as cargas elétricas estão em equilíbrio, ou seja, o material é eletricamente neutro. Importante saber. Mencionamos que os elétrons orbitam, giram, em torno do núcleo. Ocorre que os elétrons são fusões, eles escapam de um átomo para outro sucessivas vezes aleatoriamente. Você começará a ver nas imagens os símbolos de positivo e negativo. Isso ocorre, pois, o próton tem carga positiva e o elétron negativa e o nêutron, como o próprio nome diz, é neutro. E a eletricidade do modo como a conhecemos, aquela que acende lâmpadas, faz seu celular funcionar e uma infinidade de outras coisas. Qual a relação? Quando o átomo tem relação com a eletricidade? Mencionamos há pouco que os elétrons são fusões e se deslocam de um átomo para outro. Quando o átomo está eletricamente neutro, o movimento é desordenado. Ocorre que existe algumas situações em que conseguimos fazer com que os elétrons se movam ordenadamente. Vamos entender tais situações, porém, ainda em tempo salientamos que cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. Quando mencionamos que em certas condições e em certos materiais existe a possibilidade de gerar eletricidade, estávamos falando basicamente sobre a tensão e corrente elétrica. Vamos ver como isso funciona, começando pelas definições. A tensão elétrica é a pressão da fonte de alimentação de um circuito elétrico que empurra elétrons, cargas negativas, em direção a seu oposto, cargas positivas, permitindo-lhes funcionar para iluminar uma lâmpada, por exemplo, que estará entre estes dois pontos. Ou seja, tal empurrão provoca o movimento ordenado dos elétrons em direção a um receptor e posteriormente em direção ao lado positivo do circuito. Assim teremos no circuito uma diferença de potencial elétrico no gerador. Ocorre que tal diferença de potencial será efetivo quando fecharmos um circuito elétrico. Então já conseguimos entender que a corrente elétrica, nosso segundo conceito, é o movimento ordenado dos elétrons provocado pela tensão. O conceito padrão é que a corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas, que se movem dentro de um condutor elétrico sólido, gerando a energia elétrica que conhecemos. Existem outras condições, não sólidas, que poderíamos citar, porém, não é o caso para o momento. Nossa! Já ia me esquecendo. A tensão é medida em volts, cujo símbolo é o V, em maiúsculo em. A corrente é medida em amperes e seu símbolo é um A, também em maiúsculo. Bom, falamos durante as explicações de circuito elétrico. Circuitos elétricos são trechos fechados, que iniciam e encerram no mesmo ponto. Esses circuitos são formados por vários elementos interligados que viabilizam a passagem da corrente elétrica. Um circuito elétrico simples é formado por um gerador, uma pilha, por exemplo. No segundo elemento temos os condutores da corrente, como os fios, e por fim, um receptor como um LED. Podemos ter outros materiais eletrônicos num circuito simples, como resistores, chaves para ligar e desligar. Em circuitos mais complexos teremos outros materiais que podem ter a função, por exemplo, de reduzir ou aumentar a corrente elétrica em determinados setores do circuito, como acontece nos computadores. Por fim, para começar práticas mais aprofundadas nos simuladores, saibam que são as cargas negativas que se movem, porém, por convenção é ao contrário. Assim, apesar de sabermos que são os elétrons que se movem, vocês podem ler em pesquisas que temos o sentido real e o sentido convencional da corrente elétrica. Agora sim, estamos prontos para a segunda parte de nossos estudos. Até a próxima!